Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus seja com a sua vida. Meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E antes de darmos continuidade com esse vídeo, desde já, eu peço que você curta, se inscreva e ajude o nosso canal, aperte o sininho e faça com que a palavra de Deus, a história da igreja, os símbolos de fé, façam parte do seu cotidiano e você entenda um pouco a respeito daquilo que você crê. No vídeo passado, nós vimos a respeito dos símbolos de fé de Westminster. Nós vimos do desenvolvimento deles através da história. Nós vimos como a igreja estava necessitando desses símbolos de fé e como eles influenciam a nossa sociedade nos dias de hoje. Nós vimos também, demos início a respeito do Catecismo Maior de Westminster, que trataremos na série de vídeos que estamos fazendo. E hoje quero responder a segunda pergunta feita pelo Catecismo Maior de Westminster, que é o seguinte: de onde se infere que há um Deus? E a resposta é: a própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito revelam de modo suficiente e eficazmente os homens para a sua salvação. Ou seja, esse texto nos quer revelar as seguintes verdades. Existem dois tipos de revelação presentes em toda a existência criada por Deus: a revelação natural e a revelação sobrenatural, também é chamada de geral e sobrenatural. E que tipo de revelações são essas? A revelação geral é aquela que é trazida a nós pela criação. Então a criação aponta para o Senhor. Toda a criação, todo o cosmos aponta para a existência de um Deus único e verdadeiro, de um Deus perfeito, criador de todas as coisas. Assim como, por exemplo, se você andar na rua e encontrar um relógio, um notebook, você sabe, olhando para aquilo ali, que isso não surgiu do nada. Houve um criador que criou todas essas coisas. Você pode não saber quem foi, mas você sabe que ele existe. Então assim somos nós quando nos deparamos com toda a criação de Deus. Quando nós olhamos para toda a natureza, quando nós olhamos para tudo quanto Deus criou e quanto é bonito e quanto é harmônico, nós podemos ver que existe um Deus único e verdadeiro. Porém, essa revelação geral, ela não é suficiente para nos salvar, ela não é suficiente para perdoar o nosso pecado, ela não é suficiente para nós termos um relacionamento com Deus. Sendo então necessário que houvesse uma revelação especial, uma revelação sobrenatural. E essa revelação especial é nos dada pelo próprio Deus. Se Deus não se revelasse a nós, nós nunca o conheceríamos. Por isso, Deus decidiu se revelar primeiro na criação, mas não o suficiente para nos salvar, não o suficiente para termos um relacionamento com Ele. E, em segundo lugar, Deus se revelou através das Sagradas Escrituras, através da sua palavra. Então, no tempo específico, Deus falou aos pais pelos profetas, Deus falou aos homens, mas nesses últimos dias, como diz em Hebreus 1, Deus decidiu se revelar pelo Filho, por Cristo Jesus. Então Deus, ele se revela ao homem. Se você olhar na história do Gênesis, onde Deus cria todas as coisas, e mais à frente, quando Deus entra em contato com alguns homens da história, como por exemplo Abraão, Isaac, Jacó, nunca são esses homens que tomam o primeiro passo de ir até Deus. Nunca são esses homens que tomam o primeiro passo de conhecer a Deus. Sempre é Deus que se revela para esses homens. Assim como Deus se revelou a cada um de nós. A princípio, pela revelação oral, pela conversa, Deus chegava pessoalmente no ouvido dos profetas e comunicava suas verdades. E hoje nós temos essa revelação pela Sagrada Escritura e pelo Espírito Santo. A Escritura, se for lida simplesmente, por mais que tenha verdades essenciais para a nossa fé, mas se não for revelada a nós pelo Espírito Santo, vão ser palavras como qualquer outras. Então, um ateu pode ler as Sagradas Escrituras, entender o que ela quer dizer, mas não trazer proveito nenhum para o seu coração. Por isso nós necessitamos de uma ação sobrenatural de Deus, Espírito Santo, para que nós sejamos convencidos da nossa condição de pecadores, da nossa condição de condenados diante de Deus e do quanto nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Então essa pergunta, ela nos mostra algumas verdades. Em primeiro lugar, que há dois tipos de revelação, a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral não é capaz de salvar o homem.
Já a revelação especial, que é a palavra de Deus, através do Espírito Santo, essa sim é suficiente para criar um relacionamento entre nós e Deus. Então esse é o único livro que transforma a nossa vida e que nos faz nos aproximar do autor dessa mensagem. E onde se infere que é um Deus? Deus se revela através da natureza, através das coisas criadas, das Sagradas Escrituras. Eu espero que se você pôde contemplar até hoje a natureza, toda a criação, se você pôde abrir a janela do seu quarto e sentir esse ar puro, dependendo de onde você está, você tenha notado, tenha um sentimento de gratidão, porque há um Deus que criou todas essas coisas. Mas que essa gratidão seja direcionada para o Deus verdadeiro, para o único que criou todas essas coisas. Não a ídolos do seu coração, não a alguma coisa que você acha que exista, mas o Deus presente nas Sagradas Escrituras. E se você ainda não conheceu, você tem ainda hoje a oportunidade de abrir sua Bíblia e meditar nessa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. Então que Deus abençoe. Vamos repetir novamente a pergunta e a resposta? De onde se infere que há um Deus? A própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente se manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito o revelam de modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor esteja sempre presente, fazendo se revelar a cada um de vocês.